Que bom estarmos reunidos na presença do Senhor mais uma vez, mais um dia, mais uma manhã. E eu queria compartilhar algo que o Senhor colocou no meu coração, essa palavra que o Senhor colocou no meu coração, e eu queria, desde já, chamar a sua atenção a prestar atenção naquilo que Deus quer dizer a nós. Dando um contexto, eu estava aqui há acho que 2 ou 3 terça-feiras atrás, e nós estávamos num momento de compartilhamento aqui no Gerar. Você que não vem para o Gerar, vem aqui. A gente tem a aula que fica gravada, e depois tem um tempo, quase o mesmo tempo, um pouco menos, na verdade, né? Mas quase isso. A gente fala que é meia hora, mas acaba passando 1 hora aqui, né? Não tem jeito. A gente fica aqui até quase 10 horas da noite, mas aí os irmãos não vão vir porque acaba 10 horas agora, pronto. Meu Deus. Não, mas não é bom. Quem está vindo é bom? Está sendo proveitoso? Eu acho que às vezes é melhor, é mais legal o compartilhamento do que a aula em si. Porque é os irmãos que falam, os irmãos que compartilham, a gente aprende, aplica as coisas, né? E nós estávamos aqui no tempo de compartilhamento e o Senhor me ministrou algo no meu coração. Eu compartilhei a respeito de que nós precisamos tomar cuidado com os ídolos que nós levantamos no nosso coração. E aí eu cheguei em casa, foi no dia que os irmãos tiveram que socorrer o Samuel, que estava com o carro parado, não sei na onde aí. E aí eu subi, a Lena estava... ela foi deitar, a Sofia também ficou por aqui, com o Anderson foi junto. E aí a Sofia e a Helena deitou no quarto lá, eu falei, vou aproveitar. E Deus começou a falar comigo. E comecei a escrever, comecei a colocar no papel. E depois desse tempo que eu tive com Deus, eu fui. O Anderson chegou, a Sofia foi embora. E eu entrei depois de uma guerra dentro do meu quarto. Via coisa passando, coisa em cima, foi um negócio... E Deus ministrou no meu coração para compartilhar isso com a igreja. E o tema dessa ministração que o Senhor colocou no meu coração é: derrube os altares, tire os ídolos, tire os deuses do meio de nós. E eu queria que você ficasse ligado e prestasse atenção no que Deus tem a falar conosco. De repente, eu não sei como que você vai receber essa palavra, mas eu creio que Deus tem grandes coisas a fazer e uma virada de chave no nosso coração para esses dias. Amém? Amém? Eu queria ler com vocês 1 Samuel, capítulo 7, versículo 3 ao 6. Nós podemos ler juntos, bem forte, 1, 2, 3. Então falou Samuel... Vos converter. E os astarotes. Continua. E preparai o vosso coração ao Senhor, e servir a Ele só, e vos... O 4. Então os filhos de Israel tiraram dentre si os Balaíns e os Astarotes, e serviram só ao Senhor. Vamos, o 5, disse mais Samuel: congregai toda ó Israel em Mispa, e orei. E o 6, e congregaram-se em Mispa, e tiraram a água, e derramaram perante o Senhor, e jejuaram aquele dia, e disseram ali: pecamos contra o Senhor. E julgava Samuel os filhos de Israel. Pai, nós já adoramos, já glorificamos e bendizemos o Teu nome. E queremos, Senhor, ouvir a Tua voz, queremos ouvir aquilo que o Senhor tem a ministrar e falar à Tua igreja. Senhor, fere o nosso coração com a Tua palavra. Fala aos nossos corações, Senhor, a verdade da Tua palavra, que nós possamos ser impactados por ela. Que o nosso coração e mente, Senhor, seja transformado pelo poder renovador, transformador da palavra do Senhor. É no nome de Jesus que oramos, é no nome de Jesus que Te adoramos, por louvor da Tua glória. Amém. Nós podemos aplaudir ao nome de Jesus. Pode repetir comigo assim, do jeito que está ali na tela: derrube os altares, tire os deuses e os ídolos do meio de vós.
Agora você só termina o final e fala para o seu irmão, fala exatamente essa frase. Vai e fala para ele: derruba os altares, tira os deuses e os ídolos do meio da sua casa. Fala aí para ele. O profeta do Senhor, seja um profeta do Senhor. Amém? Nós estamos no ano da profundidade. Amém? Nós esse ano o tema, o propósito, a direção, o apontamento espiritual, o apontamento para esses dias é o ano da profundidade. E o Senhor tem, não sei se nós temos todos percebidos, mas o Senhor tem tratado conosco de uma forma mais, vou ser redundante aqui, profunda. O Senhor tem tratado conosco de uma forma mais, em pontos, em áreas mais sérias. Deus tem requerido algumas coisas dessa igreja, de alguns de nós, em relação a posicionamento, em relação à transformação de estilo de vida, a mudança de pensamento, ao que Romanos diz, ser renovado na mente, a renovação da mente. E o Senhor ministrou ao meu coração, e aí quando nós olhamos para esse texto que acabamos de ler, daqui a pouco, nós lemos ele, mas eu quero fazer uma introdução e depois eu volto nele. O primeiro dos 10 mandamentos que Deus entregou ao profeta, sim, Moisés, a Moisés, foi o seguinte. Coloca aí pra gente, vamos ler junto comigo. Eu vou ler aqui, vocês ouvem. Deuteronômio capítulo 5, versículos 7 e 10. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem as águas debaixo da terra. Não adorarás, nem lhes darás culto, porque eu, o Senhor teu Deus, sou o Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais dos filhos, até a 3ª e a 4ª geração daquele que me aborrece, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. O primeiro mandamento que o Senhor estabeleceu a Moisés foi: somente a Deus adorarás, a nenhum outro. Não servirá a outro Deus, não fará para você ídolos, imagem ou escultura, pois Ele é Deus zeloso. Pois Ele é o Deus que, aquele que aborrece, aquele que fere os seus mandamentos, Ele visita a 3ª e a 4ª geração. Mas aqueles que obedecem a sua palavra, aqueles que andam segundo os preceitos da palavra do Senhor, Ele visita até 1000 gerações. E o caráter de Deus, irmãos, Ele exige lealdade. Repete comigo assim: o caráter de Deus exige lealdade. O crente demonstra lealdade ao adorar o único e verdadeiro Deus. O caráter de Deus exige de nós, exige da criação, lealdade. E quando eu e você adoramos ou servimos ou levantamos altares a outros deuses, você fala, daqui a pouco a gente vai entender, nós estamos sendo desleais, desonrando, desobedecendo, ferindo ao Senhor. Israel, quando ele recebe esse mandamento, ele vivia cercado de um povo que adorava imagens e chamava essas imagens de Deus. Israel, quando recebe essas instruções, tinha acabado de sair do Egito. Sabemos que Israel passou 450 anos, agora me foge, se é 400 ou 450 aproximadamente, cativo, escravos, subjugados no Egito. Eles eram tratados, e imaginem, o escravo, hoje nós não temos tanto, nós só ouvimos a história, mas eles eram tratados, escravo é tratado de qualquer jeito, não tem vida, não tem controle sobre a sua própria vida. Israel passa por 400 após José, a morte de José, a palavra diz que levanta um faraó, que não conheceu a José, ou seja, não fez questão, que não considerava José, e subjuga a Israel, e eles ficam lá 400 anos. E este povo, o povo do Egito, era um povo idólatra, um povo que tinha vários e vários deuses. Eles adoravam a imagens que representavam a deuses. E Israel vivia dentro deste contexto.
Israel estava inserida neste contexto e sai desta terra. E Deus diz para Moisés dizer para o povo: eu vou tirar vocês do cativeiro, tirar vocês do Egito, e vou levar para vocês uma terra que mana leite e mel, ou seja, a terra prometida, a terra boa, a terra que tudo que planta colhe, e lá vocês me servirão. E aí a fala de Moisés e Arão para o faraó é: libera o povo do Senhor, para que eles vão ao deserto adorar ao único e soberano Deus. E aí talvez nós leiamos esse texto e diga, o texto de Deuteronômio capítulo 5, diga: está tranquilo, estou livre, eu adoro somente a Deus. Olha eu aqui sentado no banco de igreja no domingo, eu não tenho outros deuses para mim, eu acredito que a maioria de nós não tem imagens ou alguma coisa, um altar a um outro Deus na sua casa, amém? Acho que a maioria, se não todos nós. Então a gente fala: eu estou livre, eu estou tranquilo, então essa palavra, você já está assim, essa palavra não é para mim hoje. Será? Assim como Israel, nós estamos cercados por falsos deuses e ídolos, que o Senhor nos ordena hoje a abandoná-los, derrubar os altares e nos voltarmos para Ele hoje. Amém? Eu queria construir isso no seu coração quando nós começarmos a pensar. Eu gostaria de construir isso no seu coração, porque o Senhor espera algo de nós. 2025, Deus tem algo tremendo. Depois da vigília, nós estávamos conversando, eu e minha mãe, e algo que a gente estava compartilhando, e eu tenho uma convicção no meu espírito que Deus está preparando a igreja. Talvez não seja 2025, talvez seja 2026, mas o ano de 2025, assim como 2024, é um ano que o Senhor, Ele irá fazer coisas sobrenaturais. Algo diferente vai acontecer na terra. A última vez que algo parecido, esse sentimento, essa questão, essa impressão no espírito de muitos crentes aconteceu, eram os anos que antecederam a pandemia. Não sei, a gente conversava, né, mãe? Não sei, talvez venha outra. Não sei, talvez uma crise sem precedente. Talvez alguma coisa vai acontecer nos próximos anos. Nós sabemos que existe uma agenda no mundo que até 2030 ela precisa ser alcançada. E já anunciaram que ela não vai ser alcançada, então vão prorrogar para 2060. Então existe todo um processo no mundo. Talvez Jesus esteja às portas, Jesus está prestes a voltar. Então Deus está requerendo algo da sua igreja. Nós precisamos estar prontos, nós precisamos estar preparados, porque nós não sabemos o dia nem a hora, nós não sabemos o que nos espera no dia de amanhã. Então nós precisamos estar posicionados. E hoje o Senhor nos chama a abandonar os ídolos, os altares que levantamos aos outros deuses no nosso coração, e se voltar para Ele hoje, em nome de Jesus, amém? E eu quero fazer um panorama rapidinho com vocês. Como eu disse, nós sabemos que o povo saiu do Egito, tem todo aquele processo no deserto, aquela geração que saiu do Egito não obedece ao Senhor, uma geração corrupta, uma geração idólatra. Então, e Deus se ira contra eles e diz: não, eu vou matá-los. E aí Moisés vai diante de Deus e clama por eles. E aí Deus não os fere, não os mata, mas não permite que eles entrem na terra que Ele havia prometido. E aí você conhece muito bem a história. Eles passam 40 anos no deserto rodando, vivendo uma situação como beduínos, ou seja, que vai de um lugar para o outro, não tem casa, não tem estadia. E durante 40 anos eles passam isso aí. A palavra do Senhor diz que essa geração morre e uma geração nova se levanta, que é a geração que conquista Israel. Primeiro entrando em Jericó, Josué se estabelece, eles entram em Canaã e se estabelecem ali. Só que a palavra do Senhor diz que passa o tempo, Josué morre. E quando Josué morre, Israel se afastou do Senhor. Israel deixou o Senhor e começou a adorar os deuses dos cananeus, os deuses dos amorreus, os deuses dos povos que os cercavam. Estão comigo? Está conseguindo entender? Os deuses dos povos que os cercavam e os deuses de outras nações. Era um tempo que não havia rei em Israel, pois Deus era o rei de Israel. Não havia um homem sentado na cadeira de rei, pois Deus era o rei de Israel. E ele naquela época levantava juízes sobre Israel para julgar o povo, para orientar o povo segundo a palavra do Senhor. E o livro de Juízes você pode ler, eu tenho certeza que você já leu, e observa o que acontece. Algo interessante eu falo interessante, mas terrível, que acontecia naquela época, era que o povo,
a cobiça do coração das pessoas os levavam para longe de Deus. E aí nós vemos o relato do livro de Juízes, um povo que se desviava de forma constante e se voltava para os ídolos. E a consequência dessa atitude desse povo que se voltava à adoração a outros deuses era perseguição, era morte, era povos vizinhos oprimindo. Você lembra, por exemplo, de Gideão? Você lembra como que a palavra começa a falar a respeito de Gideão? Ele estava malhando o trigo, ou seja, sabe a espiga do trigo, já viram? Seja ao vivo, ele estava batendo o trigo no lagar. O lagar é o lugar onde se pisa a uva. Então, porque naquele tempo Israel estava sendo perseguida, massacrada por um outro povo. Se eu não me engano, agora me foge a memória, mas acho que eram os midianitas. E aí Deus levanta um juiz, ou seja, levanta Gideão, e aí tem todo aquele processo que você conhece, e Deus livra a Israel, e aí Israel volta o coração ao Senhor. Só que aí passa o tempo, Gideão morre, Israel volta à idolatria. Aí Deus levanta um outro juiz, Israel volta o coração ao Senhor. Aí o juiz morre, o Israel volta à idolatria. E esse ciclo vicioso, se você nunca leu Juízes, leia, mas preste atenção, você vai passar raiva, porque é impressionante. É exatamente, você vai ver. Quem não vou perguntar não, que vai ter gente que nunca leu, aí fica constrangido, né? Mas eu tenho certeza que você já leu. Em nome de Jesus, amém? Se não leu, vai chegar em casa e vai ler hoje, aleluia. Então, quando Deus levantava um juiz, era um tempo de paz, um tempo de bonança para eles. E Deus já tinha avisado a eles. Deuteronômio capítulo 28, versículo 1 e 2. Vamos ler nesse texto. Olha o que diz. Lê comigo o versículo 1 e 2, bem forte, 1, 2, 3. O 2, se ouvires a voz do Eterno, teu Deus, virão sobre ti e te acompanharão. Aí depois você pode ler, bendito serás ao entrar, bendito serás ao sair, bendito o fruto da tua terra, bendito, tudo que você tocar vai ser uma bênção. Depois você lê. Essa era a palavra do Senhor. Se obedecer, vocês vão viver coisas sobrenaturais. E porém, com o passar do tempo, como eu disse, o juiz morria, o povo se esquecia do Senhor e voltava a adorar outros deuses, ídolos, e sobre eles vinha tempos difíceis, porque também Deus tinha avisado, mesmo capítulo 28, no versículo 15, vamos ler também, 1, 2, 3, contudo, não zelando pelo cumprimento de todos os seus mandamentos, então virão todas essas maldições. Aí depois você lê de novo: maldito serás entrar, maldito será sair, maldito será a terra, maldito. Depois você lê. Entende? Deus havia avisado eles: se vocês obedecerem a minha voz, se vocês andarem segundo os meus mandamentos, se você não se afastar de mim, você vai ser bendito em tudo que fizer. Mas se você se afastar, a maldição virá sobre vocês. E aí, caminhando, nós chegamos nos dias de Eli, o juiz Eli. Ele era um homem, um sacerdote, o sumo sacerdote da época. Ele também era juiz em Israel. Era um representante de Deus em Israel. Era aquele que julgava, aquele que direcionava a nação de Israel nesses dias. E eu tenho certeza que você conhece a história. A palavra diz que ele tinha 2 filhos, Ofni e Finéias. E esses 2 homens faziam o que era mal aos olhos do Senhor, pois Eli era o sumo sacerdote e os seus filhos eram sacerdotes. E eles tinham a responsabilidade de cuidar do tabernáculo do Senhor, de cuidar dos sacrifícios que eram feitos naquela época em adoração ao Senhor. Só que a palavra diz que eles eram mal, fizeram o que era mal aos olhos de Deus, porque eles roubavam a comida, a carne que deveria ser consagrada ao Senhor. A carne que as pessoas traziam os animais para ser consagrados, e em vez de levar ao altar e consagrar, e aí a lei dizia o seguinte, que depois de consagrado, uma parte disso ia para o sustento do sacerdote. Então eles receberiam,
Mas a cobiça do coração deles era tamanha que eles faziam? Eles tiravam, eles pegavam, ou tinha casos de tirar antes de sacrificar um animal, ou o texto diz que o servo deles pegava um garfo gigantesco e enfiava dentro da bandeja que os levitas estavam preparando a adoração, e tirava uma parte gorda e levava para esses dois homens. Além disso, eles se deitavam com mulheres que não eram as suas esposas. Eles fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. E Eli, por sua vez, ouvia falar das práticas dos seus filhos, mas nada fazia. A famosa vista grossa. Não repreendia-os e nada fazia. E enquanto isso, o profeta Samuel, ele ministrava e ele profetizava diante do Senhor. Depois você pode ler, se quiser ir colocando os textos aí só para acompanhar. 1 Samuel 2,18. Israel, assim como os seus líderes, estavam corrompidos e levados à idolatria e à cobiça. Pois, irmãos, preste atenção: um rei, um juiz, um sacerdote, um líder tem poder de levar um povo, uma família, uma casa à devoção a Deus, ou à total apostasia. Vou repetir: um rei, um juiz, um sacerdote, um líder, um pai, tem poder de influência de levar uma casa, uma família, uma igreja, um povo, ou levar eles à devoção a Deus, ou levar à completa idolatria. E você vai ler o livro de Juízes, você vai perceber claramente isso. Depois você lê lá o livro de Reis e livro de Crônicas, que você também vai perceber isso. Quando a época dos reis, levantava um rei que adorava o Senhor, o povo prosperava. Levantava um rei que desobedecia ao Senhor, o povo caía em desgraça. Até que, nesse contexto, está conseguindo acompanhar comigo aqui? Estão comigo? Até que veio um homem de Deus com a palavra do Senhor e anuncia a Eli que, por conta da negligência dele em repreender os seus filhos, Deus iria dizimar a sua descendência da terra. Passa um tempo depois dessa palavra do homem de Deus ao profeta Eli, e os filisteus se levantam contra Israel determinado dia, e a batalha eles vencem de forma avassaladora, muito fácil. E aí depois dessa batalha, o texto vai dizer, o 1 Samuel 4,3 diz: por que nos feriu, o questionamento dos anciões e do povo naquela época, por que o Senhor nos feriu diante dos filisteus? Porque o que eles tinham na mente era que Deus sempre os livrava, Deus sempre guardava Israel, Deus sempre livrava Israel. Mas naquele dia eles não entenderam. Olha para mim aqui, não entenderam. Por que será que Deus não nos livrou? E aí eles têm uma ideia: manda trazer a arca do Senhor por meio do arraial, manda trazer a arca do Senhor por meio do exército, que certamente nós vamos vencer, porque a arca representava a presença de Deus. E aí a palavra diz que mandam trazer a arca, os filhos do Eli traz junto com eles, botam a arca lá na batalha. E aí só que o que acontece? Começa a guerra. Foi mais fácil do que a primeira. Os filisteus simplesmente varrem o exército de Israel. E aí a Bíblia diz que naquele dia os dois filhos de Eli morrem pelas mãos dos filisteus, e a arca do Senhor é levada pelos filisteus. E aí você conhece a história. Por que você está contando essa história? Daqui a pouco a gente vai chegar no ponto aqui. E enquanto isso, a palavra diz que vem um homem correndo para anunciar a todos o que havia acontecido. E esse homem vem correndo e diz para Eli que os filhos deles haviam morrido, que Israel tinha perdido a guerra e a arca foi levada. E aí o texto diz que Eli estava sentado à porta do templo, ele cai de costas da cadeira, quebra o pescoço e morre. A palavra do Senhor foi cumprida. A descendência de Eli ali estava sendo dizimada. E aí depois o mesmo texto diz que a nora de Eli, ela ouvindo a notícia, ela estava grávida, começa a entrar em trabalho de parto. Enquanto a criança nascia, ela ia perdendo a sua vida, e nos últimos momentos, as pessoas tentando acalmar, ela diz, e declara, como 1 Samuel 4,21, ela diz o seguinte, quando dava luz ao menino: e chamou ao menino Icabode, dizendo: de Israel se foi a glória. Havia naquele tempo desolação em Israel, e todos perguntavam: por que Deus permitiu Nós estamos perdidos. Enquanto isso,
Como eu falei, a arca estava com os filisteus. Aí quando chega lá, ela causa um grande transtorno. Você conhece o texto, estou só narrando aqui os acontecimentos. Daqui a pouco a gente chega no lugar. Estão comigo aqui? Está fazendo sentido? Aí chega, eles colocam a arca no templo de Dagon, que era o deus dos filisteus. E aí vocês conhecem a história que começa a acontecer uns problemas lá. Que a primeira coisa que acontece é na noite que dorme a arca lá nesse templo. No dia seguinte os sacerdotes de Dagon chegam para a adoração e vê a estátua de Dagon dobrada diante da arca. Eles não entendem, falam: quem fez isso? O que aconteceu? Como assim? E aí passa pano, não aconteceu nada, levantam a estátua. E aí começa a acontecer, começa a se espalhar doenças entre os filisteus, pragas atrás de praga, gente morrendo, uma coisa, e eles começam a questionar o que está acontecendo. E aí você vai ler o texto mais à frente. Um outro dia, levantaram a estátua, né? Aí o sacerdote chega um tempo depois, no templo de Dagon, a estátua está despedaçada diante da arca do Senhor. E aí, o que está acontecendo? E aí, aquela coisa toda, daqui a pouco eles percebem, falam: é culpa desta arca, o Deus de Israel, ele está nos punindo, manda esse negócio embora. E aí a palavra diz que eles colocam a arca em cima de uma carroça, 2 vacas vão guiando essa arca, e o texto diz que as vaquinhas sabiam para onde ir. Está entendendo? Elas sabiam exatamente onde deviam ir. Depois você lê lá. E aí a arca do Senhor, ela vai em direção a Bet-Semes, e chega na cidade de Israel, nessa cidade de Bet-Semes, nas terras de um homem chamado Josué. E ao chegar lá, o povo vê: meu Deus, é a arca, e se alegram de sobremaneira. E aí mandam chamar os levitas colocam a arca em cima de uma pedra. E aí o texto inclusive diz que quem escreveu 1 Samuel diz que até hoje essa pedra está lá, ninguém a removeu. E adoram ao Senhor. A arca do Senhor voltou, Deus se achegou a eles, aleluia. Não foi ninguém, foi o próprio Deus. E aí Deus havia se chegado à arca deles, mas sabe o que eles fizeram? A arca estava disponível, provavelmente os levitas deixaram lá e foram fazer os seus afazeres e deixaram a arca. Aí o texto diz o seguinte: os homens de Bet-Semes abriram a arca para ver o que tinha dentro. Irmãos, era estritamente proibido. Quem podia tocar na arca? Levita. E a arca não podia andar por aí descoberta. Ninguém, nem os levitas, nem o sumo sacerdote podia abrir a arca para ver o que tinha lá dentro, muito menos o povo. E aí a palavra diz que os homens de Bet-Semes, tomados pela cobiça, tomados pela curiosidade, abrem a arca. E aí, 1 Samuel 6,19, e aí, olha o que acontece: e o Senhor feriu os homens de Bet-Semes, porquanto olharam para dentro da arca do Senhor. Feriu do povo quantos? 50.070 homens. Então o povo se entristeceu, porquanto o Senhor fizera tão grande estrago entre eles. A resposta do povo, a consequência da sua desobediência deliberada. Sabe o que é deliberada? Forma consciente. Quiseram a cobiça do coração, os desejos, a desobediência. Sabe qual foi a pergunta deles? Por que Deus fez tamanho estrago entre nós? Quem pode servir a este Deus? Quem sobreviverá diante de um Deus tão exigente? E aí o que eles decidem, irmãos? Chama os sacerdotes de Kiriat Jeraim para vir buscar essa arca e tira ela do nosso meio. Deus havia se achegado a eles. E a desobediência, a cobiça do coração deles fez com que o Senhor os ferisse. E aí a culpa era de quem agora? De Deus. A arca, como esse Deus é terrível. E aí o texto diz que o que era para ser uma bênção, porque a arca daquele lugar, aquela cidade devia ser a cidade mais abençoada de Israel, porque a presença de Deus estava lá. Antes disso ela estava em Gibeá. Depois, quando Davi conquista Jerusalém, ela vai para Jerusalém, que vira a capital do reino. E aí a palavra diz que os levitas levam ela de lá. E aí vem um questionamento. O questionamento permanece no coração deles. Por que Deus fez isso? Por que Deus permitiu isso?
Porque estamos passando por essa situação. Por que que eu peço a Deus há tanto tempo e não recebo resposta? Israel se perguntava: por que Deus nos abandonou? E aí entra no texto que nós começamos a ler. Samuel então declarou. Samuel falou a toda a casa de Israel, dizendo: se com todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos, os astarotes, e preparai o vosso coração ao Senhor, e servir a Ele só, e vos livrará das mãos dos filisteus. O texto aqui continua. E aí os filisteus novamente se levantam com um exército muito maior para afligi-los. E eles começam a questionar Deus: por que tudo isso está acontecendo? E a palavra do Senhor diz para eles claramente: converta o seu coração ao Senhor, derrube os ídolos do seu coração. Derrube os ídolos do seu coração. Você pode repetir, falar por irmão aí, falar: derrube os ídolos do seu coração. Quais são os ídolos e deuses que ainda precisam ser removidos da minha e da sua vida? Quais? Talvez você está pensando e fala: pelo amor de Deus, que palavra doida é essa, Gabriel? O que isso tem a ver comigo? O que essa história tem a ver com o que você está falando? Para nós entendermos tudo isso que eu contei aqui, nós precisamos compreender primeiro o que é idolatria. Segunda palavra. Eu vou ser bem breve. Mas estão comigo? Vai guardando essas informações aí. A gente vai chegar lá. O que é idolatria? A idolatria, irmãos, tem origem no Gênesis. E ela está diretamente ligada à desobediência. No Éden, nós vemos que a Eva, ela não trocou Deus pela serpente. Certo? Eva não trocou: eu estava adorando a Deus, agora eu vou adorar a serpente. Às vezes a gente acha que isso aconteceu. Não. Eva trocou Deus, Eva e Adão trocou Deus pelo seu próprio ventre. A serpente não exigiu a adoração de Adão e Eva ali, mas disse o que para Eva? Gênesis 3, 5. Eu quero ler com vocês. Vamos, 1, 2, 3. Porque será... Pausa. Sereis que? No dia que vocês comer, vocês serão como Deus. Portanto, idolatria é um culto a si mesmo. É trocar Deus, Criador, pelo seu próprio ventre. Ela destrona Deus e entroniza o homem. Dá para entender? Idolatria é um culto a si mesmo. E aí, fazendo um paralelo, o que é Deus e o que é idolatria? Deuses, falsos deuses, são entidades nacionais, fruto do pensamento coletivo das nações, a quem atribuem os seus triunfos. Ou seja, esses deuses são entidades, ideias que a nação cria e adora elas e oferece a elas e diz: por conta deste Deus nós triunfamos. Faz sentido? Os filisteus tinham Dagon, tinha Astarotes. Lá depois você vai ver, no tempo de Elias, Jezabel era uma sacerdotisa de Baal, e depois o poste ídolo, e entre outros deuses, a palavra vai dizer de Mamon, entre outras coisas. São falsos deuses, são entidades nacionais que, criadas pelo fruto do pensamento das pessoas, e elas devotavam os seus triunfos e as suas questões a esses falsos deuses. E o que é ídolo? É a imagem que representa esses deuses. Dá para entender? O ídolo, imaginemos que esse copo aqui é o ídolo que representa este Deus. E a palavra do Senhor, irmãos, não reconhece outros deuses. E ela diz que há um único e soberano Deus.
Isaías 43:10 diz o seguinte: antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Aleluia. E aí, tá dando para entender o que é idolatria? É uma adoração a si mesmo, uma adoração ao seu próprio ventre. No contexto judaico-cristão, Deus é um ser não criado. A divindade é um ser não criado. Dá para entender? Não criado, ninguém o criou. Deus é somente o nosso Deus, pois ninguém o criou, ninguém o fez. Ele não tem um começo, ele não tem um fim, ele é. Aleluia. Já os deuses e os ídolos são fruto da criação humana, certo? Alguns nascem da imaginação coletiva, enquanto espíritos malignos se apropriam ou se aproveitam deste vácuo espiritual. Então, no conceito cristão judaico, divindade, Deus, Yahvé, é somente um ser não criado. Só quando a gente vai olhar para os deuses, os ídolos são seres criados por mão humana. Logo, esses falsos deuses são criados pela imaginação do homem, a cobiça do coração do homem, certo? E demônios se apropriam deste vácuo espiritual. Daqui a pouco vai fazer mais sentido. Porém, só há um ser divino. Salmos 96:5 diz: porque todos os deuses do povo são ídolos, mas o Senhor fez os céus. Aleluia. Porque todos os deuses dos povos são ídolos. Mas olha que lindo. Qual é o destino dos deuses desta terra? Abre parênteses. Qual é o destino dos deuses? Aonde estão os deuses dos romanos? Aonde estão os deuses dos egípcios? Aonde estão os deuses dos gregos? Aonde estão os deuses deste mundo? Aonde estão os deuses que os mesopotâmios adoravam? Aonde estão os deuses dos egípcios? Todos eles morreram. Todos eles foram esquecidos. Mas o único e soberano Deus prevalece e prevalecerá para sempre. Hoje, quando é que você ouve a respeito de um Deus grego? No videogame, em Hollywood, não é? Na Marvel. Mas por que os deuses foram criados? Está dando para entender, irmãos? Estão comigo? Eu pergunto isso para de repente você não entendeu, está meio perdido. Por que os deuses foram criados? Os deuses surgiram da necessidade do homem de controlar a sua própria vida e destino. Vou repetir. Os deuses nasceram e foram formados por conta da necessidade do homem de controlar o seu próprio destino. Não há uma verdadeira devoção a este Deus, mas sim há uma necessidade pessoal. Preste atenção, imaginemos que isso aqui é um ídolo, um Deus que eu criei porque eu precisava de água. Então, a minha devoção não está a este Deus, mas a minha necessidade pessoal de água. Logo eu crio na minha cabeça este ídolo, este Deus, e o adoro porque eu preciso de água. Então, faz sentido? Consegue entender? Não há devoção real a este Deus. Porque aí você pode observar na palavra do Senhor que era muito fácil trocar de Deus. Mudava a necessidade, eu troco o Deus que eu vou fazer a adoração. A passagem que conta, quando Paulo prega, eu falei isso aqui há uns dias também, prega na Grécia falando sobre o altar que dizia o Deus desconhecido. O contexto dela havia tido um grande problema, uma grande doença naquele tempo na Grécia. E os povos, os gregos começaram a levantar adoração e sacrifício a todos os seus deuses. E nada acontecia. A doença não resolvia.
Aí um deles teve a ideia, falou: peraí, deve ser algum outro Deus que está querendo se revelar. Então o que a gente faz? Levanta um altar de sacrifício e diz assim: ao Deus desconhecido. Então engloba todo mundo. Ou seja, se surge um outro Deus, eles esquecem o que estava até hoje e adoram esse outro Deus. Entende? Não há devoção ao Deus, mas sim a necessidade e a cobiça do meu e do seu coração. O canal usado para suprir essa necessidade são ídolos que representam um Deus criado para atender os seus desejos do coração. Então, a palavra, o que é ídolo? Um ídolo é olha para mim, um Deus que o homem pode controlar. Entende? Eu estou construindo isso aqui para a gente voltar lá no texto, no começo. Está conseguindo acompanhar o raciocínio? Um ídolo nada mais é do que um Deus que eu posso controlar. A imagem representa um Deus manipulável, que pode ser guiado conforme os aspectos, os apetites, os desejos e os anseios do homem. E por que Deus se ira tanto contra a idolatria? Deus se ira contra a idolatria porque ao criarmos ídolos, nós assumimos o papel de governadores e juízes de nosso próprio destino. E isto é idolatria. Quando eu quero governar e guiar o meu destino, fazer juízo sobre mim mesmo, comandar a minha própria vida, isto é idolatria. Dá para entender? Quando eu digo, ninguém tem nada a ver com a minha vida. Deus falou, problema dele, eu mando em mim. Isto é idolatria. Por quê? Porque idolatria é eu criar um ídolo para assumir o papel de governo sobre a minha vida. E a palavra, não sei se vai dar para pôr ali, idolatria, é uma conjunção de palavras. É ídolo, de ídolos, e latria, de culto. E juntando idolatria significa um culto a um ídolo para receber algo em troca. Repete comigo e fala assim: idolatria é um culto a um ídolo para receber algo em troca. Seguindo esse raciocínio, irmãos, se idolatria é um culto a um ídolo para receber algo em troca, muito do que nós chamamos de culto a Deus, Deus chama de idolatria. Está entendendo? Muito do que às vezes nós vemos fazer neste lugar, eu sei que essa palavra é muito difícil. Eu sei que essa palavra é muito difícil. E eu queria pedir para você, intercessor que está aí, orar por mim. Orar pela vida e o coração dos irmãos. Muito do que nós às vezes viemos fazer aqui neste lugar, irmãos, e chamamos de culto a Deus, Ele chama de idolatria. Porque, de novo, idolatria é um culto a um ídolo para receber algo em troca. Se vamos à presença do Deus Altíssimo Yahvé, buscando benefícios em troca, a Bíblia chama isso de idolatria. Se eu estou sentado neste banco porque eu estou esperando uma bênção, não vou desistir, sem ela não vou sair daqui. Tome cuidado, isso pode ser idolatria. Eu e você estamos chamando de culto ao Senhor e Ele não está recebendo, pois estamos adorando a outro Deus. Pois o verdadeiro culto é: apresentai os vossos corpos, Romanos 12:1, os vossos corpos como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o culto racional.
O culto racional é aquele onde há um entendimento correto. Há apenas um Senhor, e Ele não pode ser controlado pelo nosso ventre. Nós devemos nos entregar os nossos desejos, aos nossos anseios, a Ele, pois Ele tem o controle de tudo. Ele tem o controle da história. Ele controla a minha vida. Ele contou os meus dias. Antes que eu estivesse no ventre da minha mãe, Ele já me conhecia. Ele sabia o que eu seria. Ele me escolheu e me colocou neste lugar. Ele estabeleceu aonde eu estou. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o domínio, a Ele o poder, a Ele a adoração. Você pode aplaudir a este Deus? Aleluia! Meu Deus! Isso é culto. Isso é culto ao Senhor. O resto é idolatria. A idolatria é a tentativa fracassada do homem de controlar a sua própria vida. E aí a pergunta que vem: somos idólatras? Não precisa me responder, mas o seu coração se responde: somos idólatras? Filipenses 3,19 diz: o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua vergonha. Só pensam nas coisas. Nas coisas? O Deus deles é o seu próprio ventre. A glória deles está na sua vergonha. Só pensam nas coisas desta terra. Se o meu e o seu coração estiver somente nessa terra, irmãos, o nosso Deus não é o verdadeiro Deus. Aonde a idolatria existe? Na consciência fraca do homem. Pois 1 Coríntios 8, capítulo 4 ao 6 diz que o ídolo em si nada é. Vou explicar isso. Assim quanto ao comer das coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que o ídolo nada é no mundo, e que não há outro Deus senão um só, aleluia. Porque ainda que haja os que se chamam deuses, quer nos céus, quer na terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia para nós há um só Deus. Ou seja, o Paulo está dizendo que naquela época eles estavam com um problema sério de que havia comidas consagradas a outros deuses, e alguns irmãos da igreja estavam participando desta mesa. E aí Paulo orienta eles. Primeiro ele está dizendo assim: o ídolo em si, ele nada é. O ídolo, que eu usei o copo aqui como representação, ele representa o quê? O devaneio do homem, o desejo, a cobiça do homem. Então ele nada é, ele não existe. É o fruto do pensamento coletivo das pessoas, ou do pensamento próprio. Dá para entender? Faz sentido? Só que aí Paulo está dizendo: o problema é se alguém que vê um irmão seu participando da mesa, e essa pessoa não tem uma consciência cristã, ela ainda não é madura o suficiente, ela ainda não amadureceu o suficiente, vê um cristão, um homem de Deus, a mulher de Deus participando desses sacrifícios, comendo desta mesa, ele não vai entender. Então quando o pastor da igreja coloca no grupo: não, cuidado para onde você vai, cuidado às festas que você entra, cuidado aonde você entra, cuidado do que você fala, cuidado onde você está entrando, o que ele está dizendo? É o que o Paulo está falando ali. Toma cuidado, porque alguém vai olhar para você e falar: peraí, mas esse lugar aí não é para adoração a outros ídolos, a outros deuses? Mas o que esse cara está fazendo? Ele não é crente, ele não diz que adora somente a um Deus. Esse é o problema. O ídolo em si nada é. O Deus falso, ele não existe. O problema não é o ídolo, mas o que está por trás da idolatria. Dá para entender? E estou encerrando. O que está por trás da idolatria? O verdadeiro problema da idolatria não está apenas no ato externo de adorar ídolos, mas sim no que está por trás dela. 3 coisas. Primeira, se quiser conseguir escrever aí, tá? Só o título. A idolatria anula a relação com o Criador
e sustentador de todas as coisas. Explico. Ela coloca o homem para adorar a sua própria criação, obra das suas mãos. É uma inversão. Nós somos criados para adorar a Deus que nos criou. Quando eu adoro outro ídolo, eu estou adorando algo que eu criei. Dá para entender? Inverte. E aí, nós somos chamados a adorar a Deus, o Criador, mas a idolatria inverte essa ordem. Nós nos tornamos os criadores e o Deus que nós estamos adorando passa a ser a criatura, algo feito pelas nossas próprias mãos. Ou seja, eu estou adorando, eu estou buscando algo para próprio benefício, porque o meu ventre, os meus apetites, os meus desejos estão aflorados. Porque eu queria tanto fazer isso, eu queria tanto fazer aquilo, então eu vou sair da igreja, eu vou lá para outro lugar ali, porque lá pode. Você não está preocupado em adorar aquele Deus. Eu e você estão preocupados em cometer algo que vai ferir o coração de Deus. Só que o seu desejo está aflorado. Dá para entender? 2. A idolatria fere a essência da relação entre Deus e o homem, que é a base da fé. Irmãos, Deus nunca se revelou através de imagem ou escultura. Vocês observam, Jesus passou por essa terra. Tem alguma imagem dele? Real? Você já encontrou? Alguém encontrou? Imagem real? Sim, esse aqui é Jesus, essa é a cara dele. Alguém encontrou alguma roupa dele de verdade? Eles tentaram achar que lá o Santo Sudário, que era aquilo que cobriu Jesus, mas depois descobriram que não era, de muitos anos depois, era de outra pessoa. Nem o túmulo é o de verdade. Você vai lá em Israel, é um outro, eles fizeram, representa, mas nem o túmulo é. Deus não se revelou através de imagem e escultura. Não foi assim que Deus se revelou a nós. Pois a palavra diz que o justo viverá pela... E fé é o quê? O firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que não... Está entendendo? Deus escolheu não se revelar através de ídolos e imagens. Quando eu me dobro a ídolos e imagens, eu estou ferindo essa relação com Deus, que é baseada na fé. Dá para entender? Porque quando eu faço isso, adorar outros deuses, eu estou adorando a minha natureza caída. E nós estamos, na verdade, tentando manipular o divino, criando para nós ídolos. E o terceiro, o que está por trás da idolatria? A idolatria não é apenas um erro inocente do homem. De acordo com as escrituras, há uma realidade espiritual por trás delas. 1 Coríntios 10, 14 ao 19, ou 14, depois pulou para o 19 ao 22, diz o seguinte: portanto, os meus amados, fugi da idolatria. Aí pula para o 19. O que digo, pois? Que o sacrificado ao ídolo, vou ler aqui. O que digo, pois? Que o ídolo é alguma coisa? Ou que o sacrifício ao ídolo tem algum valor? Antes digo que as coisas que eles sacrificam-nos a demônios e não a Deus. E não quero que sejais participantes com demônios. Apocalipse 9:20 diz: e os outros homens que não foram mortos por essas pragas não se arrependeram das obras das suas mãos, para não adorarem os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de bronze, de pedra e de madeira, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. O grande problema o que está por trás da idolatria, como eu disse, o ídolo nada é, mas o diabo sempre desejou adoração. Isaías 14, 12 ao 14: subirei ao Altíssimo. E coloca para mim de novo, eu sempre esqueço como que ele diz? O 12, é isso mesmo: subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. É o diabo dizendo isso. Ele sempre desejou adoração.
E aí, como Paulo diz, o ídolo em si nada é. Então, quando nós devotamos a nossa adoração a ídolos, o diabo fala: peraí, não tem ninguém aqui? Não é a Deus? Deixa eu me encaixar aqui. E nós adoramos a demônios. Dá para entender? Ele usurpa aquela adoração. Todo culto que não é oferecido ao Senhor se torna uma oportunidade para o inimigo se aproveitar disso. A idolatria não é apenas um problema externo, mas uma questão do coração. O que nós temos colocado no lugar de Deus em nosso coração? E aqui eu encerro. 1 Samuel 15, 22, 23 diz: porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e atender é melhor do que gordura de carneiros. Versículo 23 de 1 Samuel 15. Porque a rebelião é como pecado de feitiçaria, e a obstinação é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitasses a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejais reis. Esse é Samuel falando com Saul. O texto diz que a obstinação é como iniquidade e idolatria. O dicionário diz o seguinte: o que é a obstinação, Gabriel? Apego forte e excessivo às próprias ideias, resoluções e empreendimentos, pertinácia, isso aqui, deixa eu falar, persistência, tenacidade, comportamento que denota este apego, teima ou a famosa birra, sabe? Obstinação é não quero, não faço, do meu jeito. O que a Bíblia diz sobre obstinação? Significa a recusa em aceitar a palavra de Deus, ou seja, o endurecimento do coração. É uma característica de quem persiste em seus propósitos, mesmo que isso contrarie a vontade de Deus. Ou seja, quando eu sou obstinado, essa obstinação que a Bíblia está dizendo, eu me torno idólatra. E aí a minha pergunta para encerrar: quais são os ídolos que nós precisam ser derrubados no nosso coração? Quais os ídolos que eu insisto em não renunciar? É mamon? A estabilidade financeira? O trabalho? Trabalhar a qualquer custo? A miséria, a avareza? É Jezabel? É influenciar e controlar todos à minha volta? É Absalão? Estou dando um nome aqui para você guardar. Desobediência deliberada, insurgência, desonra. É Dalila? Sedutora, a fornicação, o desejo em aparecer. É Eli, a tolerância e a cegueira? Coloque sobre os seus pés. Quais são os ídolos que nós insistimos em não renunciar? Tem uma frase de Paul Walsh, ele diz o seguinte, presta atenção, tá aí? Coloca aí. Uma frase de Paul Walsh diz o seguinte: me diga o que ocupa a sua mente, e eu direi quem é o seu Deus. Vou repetir. Me diga o que ocupa a sua mente, que eu direi quem é o seu Deus. Se a minha mente ocupa só as coisas dessa terra,
se a minha mente só é ocupada pelos desejos da minha carne, se a minha mente é só ocupada por um problema que eu vivo há muito tempo e ele não é resolvido, eu me digo que culpa a sua mente, e eu direi quem é o teu Deus. Mas Gabriel, é um problema sério sim, mas a palavra nos chama a confiar e entregar na mão dele. Se deleitar no Senhor. A vida do crente não é uma vida de só vitória. Agora é só vitória. Agora não. O dia mal chega, o problema vem, a dificuldade bate a porta, mas nós sabemos de uma coisa: em todas as coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. E o vencedor às vezes não é nessa terra, mas é na eternidade. E aí a gente precisa amadurecer, irmãos. E aí, encerrando, 1 Samuel 7,4 diz, Samuel de novo lá com o texto que nós começamos a ler. Então os filhos de Israel tiraram dentre si os Balaíns e os Astarotes, ou seja, os deuses, e serviram só ao Senhor. Disse mais Samuel: congregai a toda ó Israel em Mispá, e orarei por vós ao Senhor. E congregaram-se em Mispá, e tiraram a água, e derramaram perante o Senhor. Ou seja, eles pegaram água que era algo precioso, e disse Deus: eu estou me derramando diante da tua presença. E disseram: pecamos contra o Senhor. E aí o texto você vai lendo mais à frente, Israel vai à batalha, Samuel levanta um altar de adoração ao Senhor, e dos céus Deus começa a mandar raio e destrói o exército dos filisteus. Quando a idolatria sair do meu e do seu coração, quem lutará as nossas guerras será o Senhor. Quando a idolatria sair do meu e do seu coração, as guerras serão Ele que irá na nossa frente. Está entendendo? E eu quero te convidar nessa manhã: quais são os ídolos que ainda não renunciamos? Derrubem os altares, tirem os deuses e ídolos do meio de vós. Comece a falar com o Senhor, porque você sabe o que é que você precisa renunciar. Você sabe qual que é a renúncia para esta manhã. Eu não posso orar por você, eu posso orar por mim. Eu posso colocar o meu coração diante dele. Agora coloque o seu coração diante dele. Derrube os altares, tire os ídolos, derrube os deuses do meio de vós. Deus de poder, Deus de glória, nós nos colocamos diante da tua presença, Senhor. Senhor Jesus.